Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com minha amiga Beth Costa, iremos apresentar o Soberania em Debate. E hoje para tratar de um tema que, apesar da guerra, nós estamos aí numa guerra no mundo, né? Mas nós vamos tratar de uma outra guerra, que é uma guerra aqui no Brasil. Uma guerra que, oficialmente, com dados oficiais, já há manifestação de 650 mil mortos no Brasil nessa guerra, que é a guerra, né, da Covid. Então, nós vamos estar hoje aqui, Beth. Quem é o nosso convidado? A Beth. Oi. Saiu da nossa tela aí. Cadê a Beth? Agora sim, a Beth está aí. Beth, com quem nós vamos contar hoje para esse programa, para tratar dessa questão da pandemia, dos seus efeitos, né, de tudo que está se passando, e também falar um pouco de ciência no Brasil, e de investimento em ciência. A gente tem a honra de receber aqui hoje o professor Miguel Nicoleles. Muito obrigada, professor. É uma honra realmente recebê-lo aqui no nosso programa. O professor Nicoleles, na verdade, o nome completo é Miguel Ângelo Laporta Nicoleles. Exatamente, Dona Giselda vai ficar feliz com isso. Ele é considerado uma das vozes mais respeitadas e capacitadas para tratar do tema de hoje, né? Ele é médico, cientista, formado e doutorado pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado. Oi, caiu a minha internet hoje, está horrível. Com pós-doutorado em Fisiologia e Biofísica pela Universidade de Hahnemann e professor titular do Departamento de Neurobiologia da Duke University, nos Estados Unidos. Considerado um dos 20 maiores cientistas em sua área pela revista Scientific American. Foi o primeiro brasileiro a ter um artigo publicado na capa da revista Science. Com a ideia de usar a ciência como um agente de transformação social e econômica, ele fundou, em 2004, no Rio Grande do Norte, a Associação Alberto Santos Dumont, de apoio à pesquisa, onde ainda é presidente voluntário. Na sequência, ele fundou também o Instituto Santos Dumont, onde preside o Conselho de Administração. É pesquisador do Instituto Internacional de Neurociências, Edmond e Lili Safra, e coordenador de um projeto que nós sabemos que é muito caro ao professor Nicoleles, que é o projeto Andar de Novo, né? que tem um especial carinho e dedicação do professor Nicoleles, com o objetivo de demonstrar o potencial das interfaces cérebro-máquina para uso clínico em reabilitação motora, principalmente pessoas atingidas com problemas neurológicos. Então, professor, feita essa apresentação, ainda teria muita coisa para dizer, mas eu acho que isso é bem um resumo da importância desse personagem, dessa pessoa que nos ajuda hoje no debate. Então, doutor, eu queria começar a nossa conversa, ainda sem entrar muito no debate sobre as causas e as consequências da pandemia da Covid, mas a gente gostaria que o senhor nos relatasse qual é o estado atual da pandemia no Brasil. Dizem que a guerra na Ucrânia já curou a Covid, né? Que depois que o assunto Ucrânia entrou no noticiário, a Covid nunca mais apareceu, parece que está tudo acabado, está tudo bem. Então, nós precisamos entender a gravidade do momento atual da pandemia no Brasil, se o senhor puder nos ajudar com isso. Muito obrigado, Beth e Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Só fazendo um adendo, desde julho passado eu sou agora professor emérito da Duke, né? Então, depois de ser professor titular durante 27 anos, eu cheguei no ponto final da carreira, né? Mas, sim, sem dúvida nenhuma, só faltou combinar com o vírus, né? As decisões que a gente vê, não as decisões, mas as notícias que a gente vê no Brasil sobre a pandemia dão conta, aparentemente, né, querem dar conta que esse é um problema do passado, né? Quando na realidade não é, né? Nós só precisamos ver os números pré-carnaval, porque essa semana a gente não pode levar em conta nada do que está saindo, porque são números, se a subnotificação brasileira já era de 10 a 20 vezes
nas semanas que antecederam o carnaval, não dá nem para calcular qual é a subnotificação nesse período. Então, só na segunda-feira, nós vamos... Aliás, na terça que vem, porque segunda também não existe na análise de dados aqui no Brasil, porque vários estados não reportam os dados, né? Minas só começa na quarta-feira, para vocês terem uma ideia, para valer. Então, na realidade, nós tivemos o pico da terceira onda da Omicron, onde provavelmente nós cruzamos 2 milhões de casos por dia, muito provavelmente. A subnotificação chegou a ser de 10 a 20 vezes, como eu falei. Alguns modelos matemáticos sugerem claramente que nós passamos de 2 milhões de casos por dia no pico, né? E apesar de novamente, todos os avisos terem sido feitos desde o final de novembro, nós notamos, com a análise dos dados do Registro Civil, que é uma das poucas formas de ter uma ideia realmente do impacto da pandemia no Brasil, porque lá nós temos todas as causas de óbito sendo registradas, né? Então, dá para você ter uma ideia do que está acontecendo. Nós notamos que, a partir do meio de dezembro, a curva de óbitos começou a aumentar novamente, e em janeiro e fevereiro desse ano, se nós somarmos os 2 meses, todas as causas de óbitos, nós tivemos mais mortes nesses 2 meses em 22 do que nos mesmos 2 meses de 21, que antecederam a segunda onda, né, que foi a mais grave e a mais mortal da história do Brasil, né? Os meses de março e abril do ano passado foram os meses com maior mortalidade da história do país. Nós tivemos 100% a mais de mortes do que esperado pelas médias dos anos anteriores à pandemia. Então, a nossa situação é extremamente preocupante. Ela se agravou no começo de janeiro, principalmente pela narrativa que começou a ser vendida, inclusive por alguns cientistas brasileiros, de que a Omicron era leve, que era o começo do fim. A sociedade comprou essa narrativa, porque também a mídia comprou e começou a disseminá-la e cada vez mais cortar a cobertura da pandemia, ou pelo menos cercear vozes que não eram condizentes com a narrativa de que ela estava acabando e que era mais leve, e nós tivemos um desastre, né? Tivemos um desastre nesses últimos 2 meses e continuamos numa situação extremamente delicada. Professor, isso é muito sério, né? Porque o senhor está trazendo aí uma informação, isso é uma informação muito importante, que é uma sonegação de dados oficiais, quer dizer, governos, aí são os governos, né? Governos de municípios, estados e o governo federal, que a gente sabe que sempre trabalhou contra, o presidente da República, sempre ele mesmo, nunca falou que devemos fazer nada. Isso é muito sério, quer dizer, o Estado brasileiro não se preocupa com sua população, com o seu povo, é a completa perversidade. E veja, Jorge, tem uma coisa, já que você está no Rio, eu queria te contar. As pessoas perguntaram, não, mas o Brasil passou ileso com a Delta, né, com a variante Delta. Na realidade, algumas semanas atrás, eu consegui ter acesso aos dados de internação do Rio de Janeiro, totais, do estado e da cidade do Rio de Janeiro. Aí você olha, entre agosto, meio de agosto e começo de setembro, você vê um pico que foi completamente mascarado, ignorado, não foi mencionado, muito provavelmente foi o pico da Delta, tá? Que passou completamente desapercebido, porque nós estávamos com uma subnotificação tremenda, né? Ninguém queria... Já começou naquela época a subnotificação, não foi só no final do ano, os dados começaram a ficar muito estranhos. Aí eu comecei a olhar em outros lugares do Brasil e você começa a ver esses picos. Então nós tivemos, sim, um efeito da Delta, que foi diminuído pela vacinação ter aumentado em junho e julho, pela imunidade, né, de que muitos brasileiros tiveram por uma janela de tempo curto, devido à Gama, que foi avassaladora no Brasil, a variante Gama. Mas você vê, 5 meses depois, você consegue descobrir que tinha um pico ali escondido. Tá? Então, muita gente morreu naquele período sem ninguém se dar conta. Professor, então isso é mais sério ainda. Eu queria falar agora com o senhor sobre investimento em saúde, em ciência e tecnologia. Né? Porque nós temos aqui, nosso objetivo é falar da soberania e do desenvolvimento. Mas eu queria voltar ainda nesse tópico aí que a Beth levantou para o senhor, né? Um ponto que eu gostaria que o senhor ressaltasse. Professor, tem morrido muita gente nesse período agora, desse ano, no Brasil, mas não tem aparecido como causa-morte Covid. O senhor tem alguma informação para os nossos internautas e telespectadores sobre isso? Que alguma coisa estranha está acontecendo.
Em janeiro de 2022, que é o mês que passou, nós temos uma anormalidade que não foi explicada ainda. Nós tivemos 126 mil óbitos, né, um pouco mais total, todas as causas, que foi o janeiro mais letal dos últimos 7, 8 anos, e, de repente, você vê que o número de casos registrados no registro civil, né, testados de óbito, por Covid, não explica essa explosão de mortes. Mas, de repente, você vai e olha no item pneumonia, que era por volta de 12, 13 mil na média, tá, do ano anterior, 21, e um pouquinho abaixo nos anos sem pandemia. Bom, de repente está lá 25, 26 mil mortes por pneumonia. Eu achei muito estranho, fui olhar em sepsemia, que é uma outra causa-morte muito peculiar, porque Covid pode causar ambas, né? Dito e feito, sepsemia, outro disparo. Então, quando você soma Covid, mais pneumonia, mais sepsemia, você explica, e mais outras causas, né, que é uma categoria de mistura, que a gente não sabe o que está lá dentro, mas que aumentou também, você explica o aumento absurdo de óbitos de janeiro de 2022. Ou seja, pelo menos como hipótese de trabalho, a gente tem que considerar a possibilidade de que vários casos de Covid que geraram pneumonia terminal ou sepsemia, levaram ao óbito por sepsemia secundária, foram causadas pela pandemia. Então, se você agora fizer essa extrapolação como eu fiz, pegar esse excedente de pneumonia, esse excedente de sepsemia, somar aos casos de Covid que estão lá, você começa a se aproximar dos óbitos de Covid de janeiro de 21, onde o Brasil estava acelerando em direção à segunda onda. Então, essa análise vai ter que ser feita, porque quando você vê causa primária no atestado de óbito, pneumonia, você tem que saber qual é a origem. É bacteriana? É viral? É Covid? E aí eu começo a me preocupar, né? E estou fazendo a mesma análise para fevereiro, ainda não dá para saber, porque os dados são preliminares, mas, como eu disse, fevereiro desse ano, onde a narrativa na grande mídia é não, a pandemia está acabando. Bom, fevereiro desse ano, sem estar finalizada a contabilização, já tem 121 mil óbitos, ou seja, só 5 mil abaixo de fevereiro do ano passado, onde o Brasil estava explodindo. Tá? E eu acho que esse número vai ficar ainda mais próximo, porque até final de março é muito provável que a gente tenha 5 mil óbitos a mais em fevereiro registrados, porque isso tem um gargalo burocrático aí, né, de subir o atestado de óbito para o registro. Então, quando você mergulha nos dados, e você faz só uma pesquisa, conversando com amigos, médicos ou familiares, né, você começa a ver que a situação ainda é extremamente grave. Mas ela fugiu, a realidade não é mais reportada nem pela mídia, nem pelos gestores, aí é todo mundo, tá? Não é só governo federal, não. É todo mundo. Aqui em São Paulo querem tirar a máscara quarta-feira. Logo depois de um carnaval onde a gente não tem a menor ideia o que vai acontecer. Né? Querem tirar a máscara e eu me pergunto, por que a pressa? Qual é o drama de usar uma máscara? O que a máscara interfere com a sua vida? Eu tenho uma interpretação. Isso. É basicamente uma estratégia semiótica. Se você remove a máscara, claro, você remove o símbolo da pandemia. Sim. Então as pessoas falam, opa, não tem ninguém de máscara na rua, a vida voltou ao normal. Sim. Para mim é a única explicação, é um marketing semiótico. Tá? Professor, antes do Jorge fazer essa pergunta específica, se, na sua opinião, hoje, quantitativamente, nós estamos em 651 mil mortos da Covid, mas se o senhor tivesse que projetar um número mais real que isso, quanto que o senhor acha que estaria esse total de muito tragédia? Difícil. É muito difícil, mas o excedente de mortalidade, que é todas as mortes nesse período da pandemia que excedem a média dos anos anteriores, né, que vários demógrafos estão calculando, vários pesquisadores estão fazendo, ela se aproxima de 1 milhão. Tá? A mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está chegando oficialmente a 1 milhão, né, nos números oficiais, mas o excedente de mortalidade já passou isso.
porque só o ano passado foi 1 milhão em 2021, tá? Então, nós estamos em algo entre 800 mil e 1 milhão. Eu não tenho como precisar nesse momento, mas tem um problema ainda mais grave, que é aquilo que nós estávamos conversando antes de começarmos, né, que é o efeito demográfico. Isso. A pandemia foi tão grave o ano passado que ela contraiu o excedente demográfico histórico que o Brasil sempre teve. Em alguns países na Europa e nos Estados Unidos, esse número ficou negativo. Teve mais mortes que nascimentos. Durante março e abril do ano passado, vários estados, a cidade de São Paulo, inclusive, e, se eu não me engano, a cidade do Rio de Janeiro também, tiveram mais mortes do que nascimentos. Mas o número total de nascimentos no ano passado também caiu. Então, nós vamos ter repercussões a longo prazo, estruturais, demográficas da pandemia. Que as pessoas falam, não, mas recupera, né, depois da pandemia. Pode recuperar, mas quem disse? Existem efeitos crônicos da Covid no aparelho reprodutor, feminino e masculino. Tá? Então, nós não sabemos até que ponto a doença que a gente chama hoje, que já foi reconhecida pela OMS como uma síndrome, que é a síndrome do long COVID, ou COVID crônico, ela interfere com o sistema nervoso central, coração, pulmão, basicamente todo o organismo, inclusive o sistema reprodutor. E nós não sabemos qual é o efeito a longo prazo disso, né? Então, você ter um país jovem como o Brasil, perder durante um ano o seu excedente demográfico, o seu bônus demográfico, é gravíssimo. Mostra que foi um pandemônio que aconteceu aqui. Né? Muito maior do que foi reportado. Né? Professor, isso é muito sério, por isso eu estava falando com o senhor, que nós temos aqui, volto a destacar para quem está nos assistindo, nossa preocupação é exatamente sobre a soberania e o desenvolvimento. Sem povo, sem população, não há soberania, e muito menos desenvolvimento. Então, quer dizer, essa tragédia que a Covid, né, nos lançou, e com o governo, principalmente o governo federal, perverso, vai causar um problemão. Os demógrafos, alguns, dizem que o Brasil estava agora na chamada janela de oportunidade demográfica, que daqui a partir de 2030, se eu não estou enganado, né, começaria a ter a diminuição demográfica, que seria prejudicial para o nosso desenvolvimento. E a Covid acelerou isso, infelizmente. Professor, nessa atuada, né, agora falando sobre soberania e desenvolvimento, queria falar também com o senhor, que é um grande cientista, sobre a questão do investimento na área da saúde e na área da ciência. Né, depois do golpe de 2016, quer dizer, o indevido golpe contra a presidenta Dilma, que sentimos até hoje, nessa crueldade da democracia do Brasil, nós estamos vendo despencar todos os índices de desenvolvimento humano do país, não só econômico, mas humano também. A fome, a miséria retornaram. Em 2017, eles aprovaram a PEC do limite de gastos, quer dizer, que atingiu basicamente a saúde, a educação, a ciência e tecnologia. A nossa equipe aqui do SOS, liderada aí pela Beth, fez uma pesquisa e constatou que no ano o orçamento de 2022, o Congresso reduziu 20% do investimento na área de saúde em relação a 2021. Só para termos uma ideia, para quem está nos assistindo possa compreender, o investimento para a compra de vacinas, né, foi algo em torno de 3,9 bilhões de reais, enquanto para o fundo eleitoral foi destinado 4,9 bilhões de reais. Não é que o fundo eleitoral não tenha que ter dinheiro, né, tem que ter porque faz parte do processo democrático, mas só que está havendo uma inversão. Quer dizer, a vacina que era necessária agora para dar vida às pessoas foi bem pouco o investimento. Então, professor, o que o senhor pode falar para a gente um pouquinho sobre essa questão de investimento na área de saúde e de ciência e tecnologia como um todo? Bom, eu diria que, primeiro, essa semana eu estava dando uma aula na Universidade Federal da Paraíba, tocando nesse assunto, né, especificamente. E o que a sociedade brasileira não sabe é que a tragédia da pandemia só não foi maior porque nós temos o SUS e temos um dos maiores sistemas de universidades públicas do mundo que produz ciência, tem seus hospitais universitários que formam uma ponte com o SUS. Então, essa máquina de produção científica, infraestrutura, que desde 2015 está sendo delapidada a níveis
que causam espanto em todo mundo civilizado, voltando os níveis de investimento voltando ao começo do século, 20 anos atrás, se ela não estivesse posta, e se junto a ela não existisse o arcabouço dos hospitais universitários acoplados ao SUS, nós teríamos perdido 2, 3 milhões de brasileiros. Então, começa daí a necessidade da gente fazer com que a sociedade brasileira entenda, reconheça a relevância da sua infraestrutura científico-médico-hospitalar pública. Né? Se não fosse por ela, a tragédia seria épica, mais do que ela já foi. Né? Ela já é horrorosa, ela seria bíblica. E ocorre que também, nesse período, a sociedade brasileira, pela primeira vez, conseguiu entender o que um cientista faz, ou qual é a relevância da comunidade científica de um país. Não só para o desenvolvimento e para a soberania do país, como eu já vou mencionar, mas numa situação de emergência, como nós vivemos nesses 2 anos, saber oferecer as recomendações e as saídas, né, para um processo que era inédito em 100 anos. Curiosamente, nunca o mundo esteve tão preparado do ponto de vista científico para combater uma pandemia, e, ao mesmo tempo, nunca o mundo teve um grau tão explosivo de negacionismo científico. E nós vimos isso aqui no Brasil claramente. Né? Ocorre que tanto o sistema universitário público brasileiro, os seus hospitais universitários e o SUS estão no limite. Eles estão no limite, né, quando você tem uma tempestade, um furacão que faz uma árvore envergar, até o limite a árvore não quebra no primeiro momento, mas se vier uma próxima tempestade, não tem jeito. Ela sai voando com raiz e tudo. Essa é a metáfora que eu uso para explicar a situação atual da ciência brasileira. Nós estamos no limite da envergadura da árvore, prestes a começar a ver as raízes saindo da terra e serem expulsas ao vento. E ocorre que ciência é diferente de muitas atividades econômicas. As pessoas acham, não, ciência é que nem um restaurante. O restaurante fecha, mas abre amanhã, pega o garçom, pega o cozinheiro, né? Não. Se você tira a raiz de uma infraestrutura científica, você leva décadas para replantá-la e ver a árvore se formar novamente. São décadas. Porque o êxodo que nós estamos tendo de talentos brasileiros, nesse instante, muito provavelmente deve ser comparado ao êxodo começo dos anos 80, ou final dos anos 80, mais precisamente, que foi o êxodo onde eu fui embora do Brasil, ou o êxodo dos anos 60, depois do golpe de 64, onde um número explosivo de pesquisadores deixou o Brasil. Eu encontrei vários deles nas minhas andanças pelo mundo, né, na França, nos Estados Unidos, na Europa, e a história é muito parecida. Né? A história é muito parecida. Quando você remove essas raízes, que são definidas por uma série de critérios, né? Formação de quadros para renovar os recursos humanos de ciência, apoio para essa formação no formato de bolsas de estudo, de sistemas, né, como a CAPES, os insumos necessários para manter laboratórios, para ampliar a nossa base científica. No que você quebra essa cadeia produtiva científica, você pode esquecer, são 20 anos. 20 ou 30, para recuperar. E o Brasil estava numa escalada, né, com todos os problemas, ele estava numa escalada única na nossa história científica. Nós tivemos no Reúne, por exemplo, um dos maiores projetos de contratação de professores universitários do planeta. Tá? O Ciência Sem Fronteira foi um dos maiores, se não o maior, eu tenho a sensação que foi o maior projeto de fellowship científicos do planeta, na época. Eu vi alunos brasileiros pelo mundo inteiro. Onde eu ia, tinha alguém do Ciências Sem Fronteiras. Se eu não me engano, foram 108 mil bolsas em todas as categorias. Quer dizer, foi uma coisa inédita, né? Uma coisa única. E era exatamente a receita. Eu me lembro quando eu publiquei o meu Manifesto da Ciência Tropical em 2010, logo depois da eleição presidencial de 2010, um dos itens desse manifesto era que era preciso mandar a juventude brasileira para o mundo, para que eles olhassem por cima das nuvens para ver o que tinha, para voltar e oxigenar o sistema brasileiro, que tem vários problemas. Extremamente hierarquizado, extremamente, né, excludente. Né? No Brasil, um doutor pega o doutorado e tem que passar por sei lá que processo para poder orientar. Sendo que nos Estados Unidos ou na Europa, você vira doutor, no dia seguinte você está orientando.
né? Então, aqui tem eu chamo do trote do doutor, né? Ele tem que pagar um pedágio para poder orientar, tem que dar os piores cursos, tem que fazer todo o serviço de mão de obra pesada do departamento dele para ele receber as graças de ser orientador. Um absurdo, completo absurdo. Todavia, nós estamos num processo de melhora. E, nesse instante, por todos os indicadores que eu tenho observado, inclusive conversar com jovens cientistas, né, brasileiros, a sensação que eu tenho é que a árvore está para levantar voo, ou seja, as raízes estão para ser retiradas do solo, muito próximo disso, muita gente desistindo, muito doutor tendo que achar emprego em banco, ou muito engenheiro, né, com a destruição das grandes empresas de engenharia de ponta do Brasil, por todo um processo completamente corrupto, o processo, né? Meu pai foi juiz de direito por Deus sabe quantos anos, aqui em São Paulo, e antes de falecer em 2019, ele falava que ele nunca viu um desvirtuamento tão gigantesco das normas do Poder Judiciário como o que aconteceu aqui no Brasil, né, com o processo da Operação Lava Jato, que destruiu a engenharia de ponta do Brasil. E, olha, meu pai não era ninguém muito, né, progressista, né, mas, de qualquer maneira, ele era um legalista. E o que ele me dizia sempre é que era inacreditável como o processo judicial foi corrompido, foi jogado na rua, né, pessoas foram acusadas sem provas. Isso. Ele era o primeiro a reconhecer que se o Supremo Tribunal Federal não revogasse essas condenações, o Brasil estava perdido, porque como você funciona no mundo moderno se o sistema judiciário não se apega às normas constitucionais do país, né? E, por incrível que pareça, isso teve repercussões profundas na ciência brasileira. É só olhar para Petrobras, o novo centro de pesquisa da Petrobras, que eu visitei, né, logo depois da inauguração. Você tinha jovens que iam para a engenharia porque queriam trabalhar na Petrobras, porque queriam ser engenheiros da Petrobras, queriam engenheiros de minas, engenheiros, geólogos, né? E, de repente, tudo isso desmoronou. E para onde vai esse pessoal? Para fora do Brasil. Porque eles têm competência, eles têm, como se diz, o drive, né? Eles querem perseguir o sonho científico deles, e é o que eu sempre falei para todo político que eu encontrei na minha vida: ninguém segura cientista. Yeah. Se o cara quer fazer o barato dele e ele quer mesmo, ele vai para onde tem formas dele fazer. Não tem fronteira para cientista, a gente trabalha onde dá para trabalhar, né? E, basicamente, esse pode ser o maior êxodo dos últimos 50 anos da ciência brasileira. E isso você não reverte, né? Você vai levar meio século para reverter, porque para ter grandes cientistas, você tem que ter grandes instituições formadoras de cientistas. E para ter grandes instituições, você tem que ter grandes professores, né? E se você perder tanto na geração mais jovem quanto na geração mais estabelecida, como é que você vai formar? Investimento, né? Investimento. Mas o investimento, ele não é só dinheiro. O dinheiro é fundamental, claro. Veja, eu me lembro que quando eu publiquei meu livro analisando esses detalhes macroeconômicos da ciência brasileira, o Brasil estava investindo 1,05% do PIB em 2015, se eu não me engano, que era o maior investimento histórico. Só que, para o país realmente competir, ele teria que estar investindo 5% por 40 anos, que foi o que os Estados Unidos fez depois da Guerra Mundial. Independente se entrava um governo republicano ou democrata, o investimento científico nos Estados Unidos oscilou nessa margem. E o que aconteceu nos últimos 40 anos? A China fez isso. Uhum. A China decidiu que ia competir para valer, e esse ano que passou, pela primeira vez na história, desde a Segunda Guerra Mundial, um país bateu os Estados Unidos em investimento público, não privado, público, em ciência, com 133 bilhões ano, que foi a China. E os Estados Unidos se contraiu para 125 bi, mostrando que a recessão científica americana é uma realidade. Tá? Eu vivo há 32 anos lá e é óbvio que houve uma reviravolta da mentalidade de nação em relação à ciência, né? E isso se demonstrou agora com o negacionismo científico americano, que foi choque para todo mundo, né? 30% da população literalmente disse não às vacinas, né?
Inclusive um altíssimo número de profissionais da saúde, o que foi, para mim, o maior choque. Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem se recusando a serem vacinados, a ponto de, na minha universidade, ter que ser obrigatório. Virou, ou você se vacina ou você vai embora, né? O que foi uma coisa chocante. Então, resumindo a ópera aqui, ou a gente reverte daquele famoso proverbial cavalo de pau e muda 180 graus a direção da estratégia de como fazer ciência no Brasil, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de reconhecimento, né, de uma profissão que é essencial, e também de salvaguarda do talento nacional. Você não pode ter soberania num país que recusa apostar no seu talento científico. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E se qualquer coisa, os países asiáticos, nesse instante, estão defendendo o seu capital humano. Eles estão oferecendo mundos e fundos para os seus jovens cientistas retornarem. Você vê isso em todo lugar, na Coreia do Sul, na China, até na Indonésia, que nunca foi um grande player, em Singapura, né? Esses países estão oferecendo qualquer coisa para atrair os seus pesquisadores jovens e já estabelecidos do Ocidente de volta para casa. E nós estamos fazendo o caminho oposto. Oi, Jorge. Não, vai lá, Beth. Não, você... Eu queria só destacar, Beth, antes de passar, professor, o senhor agora como grande cientista, grande pensador que é, o senhor fez uma síntese aqui para a gente da questão da ciência e da sua interligação com a soberania e o desenvolvimento. Tem que agradecer, muito profundo o que o senhor falou, inclusive quando o senhor destaca, né, o mal causado pela Operação Lava Jato. Todo o mal que ela causou. Todo esse artificialismo, né, conspiratório para destruir um país. E nós estamos pagando uma conta pesada. Talvez se nós não tivéssemos essa Operação Lava Jato, professor, 650 mil, mais de 650 mil brasileiros, oficialmente, talvez não tivessem morrido. Mas essa Operação Lava Jato também é responsável por isso, porque o governo que está hoje à frente do Brasil é a consequência dela. E todo esse caos que nós estamos vivendo. Então, só tem que agradecer o senhor, porque o senhor realmente sintetizou muito bem essa questão, né, da ciência e tecnologia e da destruição do Brasil ao não promover ciência e tecnologia. Só agradecer. Beth, vamos dar prosseguimento aí com uma outra questão, professor. Eu queria tocar num assunto, professor, que o senhor, em 2020, foi o coordenador científico de combate ao coronavírus num consórcio do Nordeste, que todos nós acompanhamos o trabalho, saudamos, ficamos muito felizes pela ideia, por o senhor ter feito isso, juntado cientistas, o saber das universidades, para fazer um combate ordenado, né? Coordenado por vários cientistas no combate ao coronavírus. Mas o senhor depois deixou o consórcio. O que não deu certo e o que ainda é possível se fazer com a ideia que foi iniciada com o consórcio do Nordeste? Não, essa experiência de coordenar o consórcio junto com o meu amigo ex-ministro Sérgio Rezende foi uma das experiências mais modificadoras da minha carreira, né? Porque pela primeira vez, eu disse na primeira reunião do consórcio que aquilo não era uma reunião acadêmica, nem uma reunião de departamento, aquilo era uma reunião para fazer ciência de guerra. E ciência de guerra, você tem que tomar decisões e recomendações que têm que ser mandadas para quem toma a decisão final em horas, né? Por exemplo, quando surgiu a questão das máscaras, alguns membros do comitê, né, diziam, não, mas nós não temos estudos de eficácia das máscaras. Bom, a decisão ali era, vamos tentar usar algo que não vai causar dano nenhum, mas que pode salvar milhares de vidas, ou vamos esperar um estudo que vai levar 18 meses para ser feito. A recomendação saiu no mesmo dia, e o Comitê Científico do Nordeste foi o primeiro a recomendar o uso de máscaras no Brasil todo, com um efeito, né, espetacular. Na realidade, eu acho que eu vou contar para os meus netos, se algum dia eu estiver, de que o meu maior orgulho foi, né, depois de um ano, contabilizar que o Nordeste teve o menor número de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil, sendo que quando a pandemia começou,
a mídia brasileira dizia que a região norte e a região nordeste seriam as mais afetadas e que morreria gente que nem água. Durante um ano funcionou. Funcionou porque os gestores nos ouviam. Mal é mal, né, porque esse diálogo científico-político é muito difícil no Brasil. Não importa se você está de um lado ou do outro do espectro político, os políticos brasileiros têm que calçar a sandália da humildade no futuro e entender que eles podem entender do jogo deles, mas do jogo nosso, quem entende somos nós, né? E a primeira onda, os gestores estavam muito assustados, né? E nos ouviram e nós conseguimos achatar a onda no Nordeste. Conseguimos, de uma política científica que foi recomendada e aprovada unanimemente até meados de agosto de 2020, onde você casou o uso da medicina de família, indo nas trincheiras, identificar os casos, testar, com tecnologia de telefonia celular para você fazer consultas por telemedicina, com as melhores possíveis recomendações científicas do mundo sendo disseminadas em uma questão de horas para os gestores tomarem suas decisões. E quando a gente começou a falar, tem que fechar São Luís, tem que fechar Fortaleza, nesse primeiro momento, os gestores ouviram. Tá? Só que aí, em agosto, nós vimos que a primeira onda estava achatada, só que havia um grande risco, que eram as eleições municipais. E nós começamos a alertar que essas eleições, evidentemente, deviam ser adiadas, porque as aglomerações provocadas pela campanha eleitoral, mais do que os dias da eleição, mas os comícios, todas as carreatas, todo esse barato, corria o risco de sincronizar o Brasil inteiro. Porque o Brasil não estava sincronizado na primeira onda. Algumas regiões vieram antes de outras. Uhum. Então, nós conseguimos adiar a primeira onda no Nordeste. Na Bahia, por exemplo, se adiou vários meses, porque transporte intermunicipal foi interrompido, se teve o cuidado do uso de máscaras logo no começo. Então, foi um grande sucesso. Só que no momento que a gente começou a conversar e mostrar que a agenda eleitoral não poderia ser prioridade numa catástrofe como essa pandemia, a coisa começou a embicar. Né? E aí, no dia 4 de novembro, logo depois do primeiro turno, se não me engano, nós soltamos um aviso de que a segunda onda ia vir. Era inevitável. O Brasil estava sincronizado e nós íamos começar a ver, no começo de 2021, uma explosão. Novo aviso em dezembro, confirmando os dados de simulação do mês anterior. Nós soltávamos boletins que eram lidos no país inteiro. Foi uma coisa impressionante. Tanto foi, o sucesso do C4 foi tão impressionante que o Panamá entrou em contato conosco para seguir as diretrizes que nós estávamos fazendo aqui no Brasil. Então, o Comitê Científico do Panamá foi criado à imagem do Comitê do Nordeste e passou a usar as recomendações dos nossos boletins. Eu fui falar na Universidade de Buenos Aires sobre o que nós estávamos fazendo no Nordeste e os nossos colegas de Buenos Aires ficaram encantados e começaram a usar as mesmas coisas, né? E essa experiência, inclusive, foi publicada. Né? Nós publicamos um artigo, tem outros para serem publicados agora. Ocorre que, em janeiro, 4 de janeiro, eu soltei um alerta dizendo que ou o Brasil faz um lockdown nacional, ou, no caso específico, o Nordeste se fecha, ou nós vamos ter uma tragédia bíblica, histórica. E a minha sensação é que ninguém queria ouvir isso. Ninguém estava disposto a seguir mais as recomendações. E o pessoal não conhece o ethos e a ética de um cientista profissional no Brasil. A sociedade brasileira tem pouco contato, né? Os cientistas conhecem, mas os gestores não têm a menor ideia. Então, um cientista profissional, ele faz o trabalho dele, ele oferece as conclusões, ele rumina com seus colegas, ele assume que foi aceito um consenso, e o consenso era: a segunda onda está vindo e vai ser explosiva. E, de repente, nós não tínhamos mais os ouvidos dos gestores. Bom, eu sou um cientista profissional, trabalhei um ano de graça, larguei minha vida, fiquei 24 horas de plantão, feriado, domingo não existia, meus filhos nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil, não conseguia nem contato mal com a minha família. Chegou no final de janeiro, eu falei, bom, se o povo não vai ouvir o que eu estou pondo e o comitê está pondo, o que eu estou fazendo aqui? E achei melhor, no dia 8 de fevereiro, dizer, olha, aqui está o meu relatório final, vai explodir. Daqui a um mês nós vamos ter 3 mil mortos por dia e vamos chegar a 500 mil mortos no Brasil até o meio do ano. Infelizmente, os modelos estavam absolutamente precisos, isso aconteceu.
os gestores não responderam, não houve lockdown, não houve o que precisava ser feito na segunda onda, e eu considero que a minha contribuição foi feita. Eu tentei várias vezes, tentei chamar reuniões, tentei chamar, né, toda sorte de meetings. O último meeting que nós tivemos com os governadores todos, para vocês terem uma ideia, foi no dia 18 de maio de 2020. Depois, então, era bem difícil entrar em contato, e bem difícil de ouvir, né, as pressões que a gente começou a receber. Não, calma, não é bem assim. Ciência não funciona assim. Né? Eu tentei explicar que ciência, nessa questão, não tinha nenhuma visão ideológica, não tinha nenhuma visão eleitoral. Era o que poderia acontecer e o que podia ser feito para evitar ou mitigar o efeito. E no momento que optaram por não mais ouvir isso, o meu papel se tornou redundante, né? Se tornou insignificante. Então, fui cuidar da minha vida. Mas com memórias maravilhosas, eu conheci cientistas pelo Brasil todo. O projeto Mandacaru, que nós criamos, que era um voluntariado científico, teve mais de 2.000 participantes. Trabalhei com jovens cientistas das federais de todo o Nordeste, de madrugada, todo momento possível. Fiz amizades inesquecíveis, vou carregar para o resto da minha vida a lembrança dessa ciência de guerra, que eu espero não ter que fazer de novo, mas que me permitiu aprender muita coisa. Né? Inclusive, que a minha proposta continua viva. O Brasil tem que ter comitês científicos permanentes. O Palácio Planalto tem que ter um comitê científico que assessora o presidente da República continuamente. Os governos de estados têm que ter seus comitês, por isso, dissociados de quem ocupa o poder. Eles têm que ter autonomia, orçamento e palavra completamente livre de quem que ocupa o palácio, quem é o governador, quem é o presidente. Porque, veja bem, nós fizemos tudo isso com orçamento zero. Meus amigos da Inglaterra me falavam, bom, nós temos 1 milhão de pounds, de libras, para fazer o nosso trabalho por dia. Qual é o orçamento de vocês? E eu dizia, zero. Os caras não acreditavam. Nós não tínhamos dinheiro para rodar um panfleto, mas fizemos, demos um jeito. Né? Mas é uma lição. Eu acho que o Brasil devia instituir comitês científicos em todos os níveis, permanentes, independentes, né, de quem quer que seja o político que ocupa o palácio, para que o Brasil não seja pego de perna calça curta numa outra crise como essa. E nós teremos múltiplas. Foi naquele momento em que o debate colocado para a sociedade falou assim, ou saúde ou economia, né? A economia tem que voltar a crescer, as pessoas têm que produzir, não é isso? E os gestores basicamente cederam essas pressões. Lamento, não tenho nada contra, fiz grandes amigos, né? Inclusive um dos governadores tem um grande afeto, o governador do Piauí é uma pessoa que foi muito solidária, mas infelizmente na hora do vamos ver, como a gente chama aqui na Bela Vista, em São Paulo, né, no Bexiga, né, na hora que a cobra, como dizia o meu avô, que foi, né, a tropa expedicionária da Segunda Guerra Mundial, quando a cobra foi fumar, o pessoal afinou. E aí, com gente que é profissional, não tem lero-lero. Né? É isso que eu acho que essa ética tem que ser introduzida no Brasil, se ela não existe, ela tem que existir, que quando a gente está lidando com vidas de pessoas e está lidando com profissionais que têm a responsabilidade de dizer, olha, vai ficar muito grave, vai ficar terrível, não tem lero-lero. É que nem o cara que é o general, né? Se ele está lá para defender o país e o presidente fala, não, você não vai fazer nada, o cara vai embora, ele pega o boné e vai embora. Foi exatamente o que eu fiz. Achei que foi a decisão mais correta, continuo achando, lamentei profundamente, porque tinha pessoas que eu convivi diariamente ali dentro, que são, até hoje, grandes amigos, mas não tinha o que fazer, né? Porque se você vai ficar falando para o vento o tempo inteiro, tem uma hora que cansa, né? Professor, realmente, o senhor tocou aí a falta de preocupação com a população, com o povo, com a vida, né? Já falamos isso aqui umas 2 ou 3 vezes hoje. Né? Eu queria aproveitar agora, professor, nessa mesma toada. Né? Nós falamos ainda agora sobre investimento em ciência e tecnologia. E eu queria voltar agora, durante a pandemia, né? Logo no início, a Beth colocou isso agora. Né? Tiveram uma preocupação desde o início, depois dessa virada de 2020 para 2021, né, que também a economia tem que voltar. Mas o que nós vimos? Né? O governo
né, suas más escolhas, né, falta de investimento nas pessoas, do auxílio emergencial, capaz para as pessoas poderem ficar em casa, né, Claro. não é que, mas para ela poder trabalhar em casa, ter a sua sobrevivência mínima, né, falta de uma política pública, quer dizer, uma preocupação com os pequenos e médios empresários, que praticamente, realmente, iriam quebrar, tinham que abrir, né, porque você não tem ajuda do governo, você não tem acesso ao fácil financiamento, né? Então, quer dizer, esse aspecto agora econômico, e principalmente econômico e social, como que o senhor viu aí, durante essa pandemia, né? E que nós, como o senhor falou, essas coisas não vão parar. E o que nós devemos evitar num futuro próximo. Principalmente, professor, se em 2023 nós viemos a ter no Brasil um governo, né, de aspecto democrático, popular e progressista. Quer dizer, o que um governo popular, democrático e progressista deve fazer para evitar essa tragédia, né, a falta de preocupação com as pessoas? Bom, a primeira coisa que eu diria é ouvir outras vozes, que não as que fazem parte da corte do governo popular progressista, porque essas palavras, para mim, depois dessa experiência de 2 anos de Brasil, eu uso com muita cautela atualmente, tá? Porque eu vi muito progressista, entre aspas, classificado dessa maneira para o público em aberto, no fechado do escurinho da mensagem do WhatsApp, se comportar bem parecido com o governo federal, tá? Eu ouvi coisas que eu jamais imaginei ouvir, como cientista e como brasileiro, para ser honesto, tá? Então, a primeira coisa que eu pediria, quem quer que governe o Brasil, eu espero que não seja o atual governo, eu espero que seja a alternativa que nós temos, né, posta, pelo menos nesse momento, que ela se abra, que essa alternativa, né, escute, fora dos arredores, porque olhar só para a vizinhança e ouvir só a vizinhança é fácil, porque tem muito pouca gente que está disposta a dizer não ou dizer o que o líder não quer ouvir. Verdade. Tá? Em um país como o nosso, quem quer que seja o presidente do Brasil, e eu espero que seja, né, o presidente Lula, precisa ouvir quem não é da corte e quem está disposto a dizer o que talvez essas pessoas não queiram ouvir, né? Porque o futuro do Brasil vai depender disso. Porque o que eu descobri nesses 2 anos? Fazia 30 anos que eu não passava 2 anos no Brasil. Né? O maior período que eu passei no Brasil nesses 30 anos foi a preparação da Copa do Mundo em 2014, foram 6 meses. Mas dessa vez eu passei 2 anos e pouco, né? 2 anos, estou completando 2 anos essa semana, aliás, que eu estou no Brasil direto. E o que eu percebi? Eu lamento dizer isso lá profundamente, mas é uma análise, como eu gosto de dizer nas minhas aulas, meus alunos, análise científica tem que ser no nervo e de bico. E essa é a análise que eu faço do Brasil. Primeiro, neste estágio atual, e não vou dizer se foi diferente antes ou depois, mas neste momento, a vida humana no Brasil não vale nada. Tá? A vida humana no Brasil é cerceada por todas as formas imaginárias. Nós vimos um imigrante congolês ser linchado numa das praias mais famosas do Brasil, ao céu aberto, à luz do dia. Sendo que demorou horas para ele ser socorrido. E, não, infelizmente, ele veio a falecer. Então, a vida humana no Brasil, quando gestores negam combater a pandemia de uma maneira correta, quando eles permitem um crime como esses, permitem um crime de uma vereadora do Rio de Janeiro sendo assassinada friamente, né? E ninguém sabe até hoje, ninguém sabe não, sabe-se, mas ninguém foi responsabilizado por essa morte. Então, essa é a primeira conclusão, nós temos que recuperar, enquanto sociedade, enquanto civilização, o respeito máximo à vida humana. A sociedade brasileira tem uma doença grave, profunda, ela inclui o racismo, a perseguição às minorias, a perseguição a toda sorte de pessoa que é diferente, a perseguição das pessoas mais humildes, simplesmente por serem mais humildes, e ela mostra, quando eu olho pela janela do meu prédio em São Paulo, ou em Santos, onde eu fui passar um período, para fugir aqui de São Paulo, para ser honesto, porque depois de 21 meses eu não aguentava mais. Quando você olha pela sua janela, como ser humano, numa grande metrópole do Brasil como é São Paulo, e você vê pessoas se alimentando das latas de lixo da rua,
qual é o nível mais baixo que nós podemos chegar de respeito à vida humana? Né? Quando você sai de carro para ir se vacinar, pega um táxi para tomar a sua vacina e olha pelas ruas de São Paulo, que parece uma cidade que foi bombardeada, né, com milhares de pessoas morando em condição de rua, né, vivendo nas pontes, nas ruas, em tenda. A primeira conclusão é essa: nós temos que parar, né, sair do frenesi da nossa vida e recuperar o nosso respeito à condição humana. Essa é a primeira característica que eu vejo. Segundo, infelizmente, nós não somos uma democracia. Vamos pôr o dedo na ferida. Não dá para ser uma democracia com todas as chagas que a gente acabou de mencionar e mais outras, né? Assentamentos sendo atacados, né? Pessoas de assentamentos do MST sendo mortas a sangue frio, índios sendo invadidos as suas terras, né? Sendo invadidas por mineradores, o patrimônio ecológico brasileiro, o patrimônio natural do país sendo completamente roubado, destruído, né, aviltalhado, né, em frente aos nossos olhos. Cadê o Congresso do Brasil? Cadê o Poder Judiciário? Como a gente pode chamar essa nação de nação? Então, na realidade, o maior problema na minha concepção de cientista e humanista é que o Brasil nunca teve um projeto de nação. Ele tem projetos políticos de poder, e tem projetos políticos eleitorais, mas ainda não temos um projeto de nação. Tivemos pequenos ensaios, tivemos talvez o melhor ensaio 20 anos atrás, começou, mas mesmo esse não foi nem aceito e foi limitado. Tem problemas nesse projeto, tem que ser melhorado. Tá? E eu acredito que é possível, nós temos o talento para melhorar, mas é preciso fazer o diagnóstico correto. Mesmo que o diagnóstico correto seja tão assustador como ele verdadeiramente é. A pandemia, no mundo todo, explicitou a falência do modelo socioeconômico político de desenvolvimento global. É óbvio isso. Né? Ela pôs a nu todos os nossos problemas, que começam com a falta de uma governança global. O mundo não tem. Haja visto o que está acontecendo agora na Ucrânia. Né? Mas a pandemia deixou claro, no Brasil, a pandemia é como aquele médico que faz uma ressonância de corpo inteiro e você vê todos os problemas do cristão instantaneamente. Tá? Sim. Você vê por dentro, porque a fachada do Brasil é maravilhosa. Meu pai sempre dizia muito isso. O Brasil, eu nunca vou morar em outro lugar como você foi morar, ele sempre brincava comigo, porque o Brasil é maravilhoso. O Brasil é um tanto, só que se você pegar uma moedinha de 10 centavos e começar a tirar a pintura maravilhosa do Brasil, você começa a ficar assustado com o que você vê embaixo da mão de verniz que passaram no Brasil. E foi isso que eu vi, em todos os níveis. Dos níveis mais, né, que é só olhar pela janela da minha sala e ver uma pessoa sobrevivendo com o que ela pode escavenjar, né, que nem a gente fala o termo nos Estados Unidos, scavenger, né, que nem um urubu, né, que vive do resto que foi deixado por outros animais, até governantes dizerem para mim, não, o senhor está exagerando, sabe por quê? As pessoas pobres do Brasil, elas morrem de dengue, morrem de chikungunya, elas vão entender que elas vão morrer de coronavírus. Eu não ouvi isso do Bolsonaro. Tá? Só, né? Só do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro pode ter falado isso, mas eu pessoalmente não ouvi dele. Eu ouvi de alguém que é classificado como progressista. Não dá para aceitar isso. O Brasil merece mais. O nosso país merece mais. E é por isso que eu digo, sem dourar a pílula, tá? O problema é muito mais sério, ele é muito mais grave e ele requer um esforço nacional. O país precisa ser construído, não é reconstruído, não. Ele nunca foi construído. Porque se você for olhar qualquer definição de nação, a definição mais simples é um contingente social que possui elos de comunhão ou de convergência. Afora a língua portuguesa, alguns resquícios esportivos, quais são esses elos que nos unem nesse momento? E essa discussão precisa ser feita. Esse diagnóstico precisa ser feito e eu acho que existe tratamento, é óbvio. Todavia, a gente não pode mascarar o problema. Né? E a ciência é só a pontinha do iceberg. Tá? É só a pontinha do iceberg. Tem coisas muito mais graves, muito mais perniciosas acontecendo todos os dias. Todos os dias. Né? E isso não pode sair da pauta.
isso tem que ser a pauta central de quem quer que venha a ser o líder político brasileiro, né, na próxima eleição. A sabedoria desse líder vai ser medida pela amplitude dos seus ouvidos, na minha opinião. Tá? Nós vamos saber se nós vamos ter realmente um estadista na presidência do Brasil, dependendo do tamanho da orelha desse estadista. Eu espero que ela seja a mais gigante possível. Né? Mas o seu diagnóstico é correto, é sombrio, né, é grave. Mas o senhor, como médico e cientista, se tivesse assim, é como um doente, né? Chegou na presidência da República, qual é o tratamento de choque, aquela coisa que você tem que fazer imediatamente, que talvez no futuro, diante de um processo, você pudesse recompor toda essa humanidade que realmente está faltando no Brasil? Qual seria... Não, a prioridade é chegar ao povo brasileiro e dizer simplesmente, nesse governo, a vida humana é a prioridade. Em todos os seus aspectos. A vida humana dos brasileiros é a prioridade. E tudo será feito para que a vida humana no Brasil volte a valer alguma coisa. Entendeu? Porque o que aconteceu com esse rapaz no Rio de Janeiro era para o país inteiro parar. Era para o país inteiro parar e falar, uou, peraí, passamos completamente de qualquer limite. É algo que tem que fazer um país parar e refletir no seu âmago. O que é que nós temos dentro de nós para permitir que um ser humano que fugiu de um país em guerra achando que ia encontrar refúgio num Brasil que foi construído, né, por escravos vindos do mesmo lugar do mundo, que tem uma dívida impagável, né, com o continente africano. Como é que nós podemos aceitar que esse rapaz que veio procurar refúgio no nosso país deixasse a sua família dessa maneira? Né? Então, eu acho que chegou a hora de acabar com a história do mito do brasileiro cordial, do brasileiro maravilhoso, alegre, feliz. O mundo inteiro não acredita nisso. Nem mais. Tá? Ninguém acredita nisso mais. É preciso que a gente amadureça, a gente deixe de ser um adolescente, né, e que o lobo pré-frontal ganhe corpo, e a gente comece a se comportar como adultos. Né? Porque tem coisas inaceitáveis ocorrendo no Brasil. Movimento neonazista no Brasil. Como é possível um barato desse? Né? Então, a pandemia foi uma grande lição para mim, foi uma grande lição de vida, né? Do que é essencial, do que é fundamental, e o que vocês estão falando aí é muito interessante, né? De que lado da corda nós realmente estamos. Porque são as nossas ações diárias e os nossos pensamentos cotidianos, corriqueiros, que decidem, não é o papo, não é o lero-lero. Cansei de ver gente dando declaração progressista e no escurinho da reunião do Zoom falar toda sorte de barbaridade referente à pandemia, tá? Cansei. Se eu escrevesse um livro, olha, eu vou escrever, mas ia ser interessante, ia ser um best-seller, porque é impressionante, tá? Gente tentando me intimidar como coordenador do comitê, entendeu? Querendo dizer como que ia ser a coisa. Aí eu falei, desculpa, sou torcedor do Palmeiras, nasci no Bexiga, metade da Toscana, metade da Grécia, ninguém me diz como vai ser o negócio. Desculpa, não vai ter nenhuma interferência política no meu trabalho. Zero. Apesar que eu tenho uma opção política muito clara, pública, conhecida, paguei um preço altíssimo no Brasil e fora, né, por causa disso. Deixei de poder tomar posse na Academia do Vaticano, porque o grupo de extrema-direita católico no Brasil abriu um processo na Inquisição Romana no Vaticano, que me proibiu. Estou há 10 anos esperando a injunção do Papa para tomar posse. Não, fui eleito pelos meus pares, nem sabia, eu sou ateu convicto. Quando me ligaram do Vaticano, falaram, você desculpe, é o cara errado, porque eu não vou na missa há 50 anos. O cara, não, é você mesmo. Falei, não, mas veja, eu não tenho nada em comum com a Igreja Católica. Falei, não, é uma eleição de cientistas, você está aqui, foi nomeado unanimemente, o Papa quer te receber,
Falei, tá bom, né? Então, jantar com o Papa não é nada mal. De repente, um mês depois, eu recebo do mesma fonte uma comunicação que os meus inscritos eram favoráveis ao casamento gay, que eu tinha defendido o aborto, coisa que eu não defendia, eu defendia a presidenta Dilma do ataque do então candidato José Serra, numa coluna que eu escrevi para o Viu Mundo, dizendo que era um golpe baixíssimo ele alegar que ela estava defendendo, né, um aborto depois do segundo trimestre, quando não era verdade, era mentira, era só uma jogatina política, isso nunca poderia ter, né? E essa coluna foi usada por gente do Brasil para insuflar a Inquisição. Eu tenho um processo na Inquisição. Aí, quando o pessoal virou para mim e falou, não, se você renunciar ao que você escreveu, você toma posse amanhã com o Papa. Eu falei, não, imagine, vocês estão me colocando na mesma posição de um cientista muito melhor que eu, que é o Galileu. Sim. Pelo amor de Deus, me excomunguem, porque vai ser perfeito, eu vou pôr na capa do meu livro, excomungado pelo Vaticano. Mas, veja bem, pela minha opinião política, por uma coluna escrita num blog dos meus amigos, defendendo a presidenta Dilma. Em 2010, não é nem no período mais, né, pesado aqui. E estou lá, 12 anos esperando o resultado, né? Eu fiquei no limbo. Mas tudo bem, não faz diferença. Mas mostra como é pesado o jogo aqui. Né? Professor, passou rápido o tempo com o senhor, a conversa muito intensa, muito ampla. Eu diria mais, hein? O senhor falou muitas coisas aqui que, com certeza, muita gente sequer sabia. Acho que informações que o senhor deu aí, importantíssimas, que nos levam a refletir. Mas o senhor colocou aí exatamente a questão do ponto. A crueldade no Brasil é muito grande. E essa crueldade é o reflexo da classe dominante no Brasil. O Olímpio Alves dos Santos, que é o presidente Senge, ele diz exatamente isso. Quer dizer, a face da classe média, a classe dominante brasileira é a face da maldade e da crueldade. Então, o senhor reflete exatamente isso, que acaba exatamente passando por muitos campos, né, pela sociedade como um todo, passando pela política também. Professor, temos que agradecer o senhor aí e passar aí para as considerações finais aí do senhor nesse dia tão importante, que o senhor nos esclareceu muitos pontos sobre uma situação muito grave do Brasil, que é a pandemia que estamos vivendo. Não, queria agradecer a vocês o convite, foi um prazer, sempre que puder e sempre que vocês quiserem, vai ser um prazer conversar. Segunda-feira agora, eu queria só me despedir dizendo isso, porque segunda-feira seria o aniversário do meu pai, né, de 88 anos, e o Dr. Ângelo era um grande brasileiro. E eu acho que ele concordaria comigo quando eu digo que é possível fazer esse país uma nação. Claro. É possível. E está dentro das nossas, não só das nossas ambições, mas da nossa capacidade, enquanto sociedade, fazer desse país um país mais justo, mais inclusivo e mais feliz. Né? Então, eu acho que eu faço as palavras do meu pai ao dizer que eu jamais deixei de acreditar que esse sonho é factível no Brasil. Né? Agora, precisamos realizá-lo, né? Essa é a nossa luta, professor. Nós estamos nessa luta exatamente há muito tempo já, né? Um país que seja justo para todos. Justiça para todos. Beth, o encerramento. Não, só agradecer imensamente a participação do doutor, professor Miguel Nicoleles e esperar que ele um dia ainda possa, daqui num futuro recente, muito próximo, compor um comitê científico nacional que possa cuidar do bem-estar e da saúde do nosso país. Quem sabe, né? Essa proposta é muito boa, professor. Muito boa mesmo. E temos que levar adiante essa sua proposta, entendeu? Eu acho que o Brasil precisa ter. De governos. O Brasil precisa ter isso. Eu não preciso fazer parte, mas o Brasil precisa do seu próprio bem. Sim, precisamos sim. Então, agradeço. Muito obrigado. Agradecer demais as suas reflexões, a sua contribuição. Foi maravilhoso o programa, dolorido, mas importante, né? Importante. E nós vamos ficar por aqui, agradecendo a quem está conosco
até esse momento e voltamos semana que vem com mais um debate no Soberania em Debate. Obrigada a todos. Até logo, então.